dentista! Você quer aprender como conquistar mais pacientes e aumentar o seu faturamento no consultório com estratégias eficazes de tráfego pago? Prazer, eu sou a Flávia Nantes, sou cirurgiã dentista e expert em gestão odontológica e aqui eu ensino dentistas a triplicar o faturamento dos seus consultórios odontológicos atendendo 2 horas a menos por dia. E hoje nós vamos mergulhar a fundo no mundo do tráfego pago, especificamente para dentistas. Eu sei que alguns já chegam aí com uma crença de que tráfego pago é algo muito difícil e eu vou te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças assim. Por isso, prepara, porque a gente vai passar por um passo a passo detalhado para planejar, executar e otimizar as campanhas de tráfego pago que vão transformar a forma como você atrai novos pacientes para o seu consultório. E falo mais, dominar o tráfego pago abre um leque de oportunidades para o seu consultório que vai permitir que você alcance exatamente as pessoas que precisam dos seus serviços. Isso significa o quê? Mais eficiência, mais agendamento e crescimento acelerado. Então não perca essa chance de aprender, já dê um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo valiosíssimo como esse daqui. Bora lá então? O que a gente vai aprender hoje, Flávia? Já pega um papel e uma caneta e deixa aí no jeito. Primeira coisa, nós vamos aprender a escolher a plataforma. Nós vamos detalhar as plataformas mais eficazes para dentistas, assim como o Google Ads, Facebook Ads, explicando os prós e os contras de cada uma. Segundo passo, nós vamos definir o público-alvo. Vamos discutir como identificar e segmentar o seu público-alvo perfeito, incluindo dicas sobre personas e cliente ideal. Terceiro passo, a gente vai falar sobre criação de anúncios atrativos. Você vai aprender a criar anúncios que falam diretamente com as necessidades e os desejos dos seus potenciais pacientes, incluindo a importância das imagens, nós vamos falar dos títulos e das chamadas para ação, que são os CTAs. Quarto passo, nós vamos falar sobre orçamento e otimização. Eu vou explicar como definir um orçamento de acordo com seus objetivos e otimizar suas campanhas para garantir o melhor retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Então vamos lá. Primeiro passo, Flávia, caderninho na mão, caneta aí no jeito, escolher a plataforma. E agora, será que é melhor o Google ou o Facebook Ads? Vem cá que eu vou te explicar cada uma delas. Bom, primeiramente o Google, nós vamos falar para captação de paciente. Quando a gente fala, na captação lá pelo Google, nós estamos falando de captar pessoas que têm uma necessidade. Por isso essas pessoas estão procurando no Google. Hoje em dia, qual é o lugar mais fácil de se encontrar algo quando a gente necessita? O celular está na mão o tempo todo. O Google não custa nada, é gratuito. A resposta para mais de 90% das pessoas com certeza será o Google. Por esse motivo, a ferramenta Google é essencial para o dentista que deseja começar o seu tráfego pago. É importante também eu mencionar que a plataforma ela sempre considera a definição de palavras-chave compradas por você e pelo comportamento dos usuários, para poder entregar então o seu conteúdo pago, a quem deseja sobre aquele assunto. Então uma dica, pulo do gato seria perguntar para os seus pacientes: fulano, você já procurou algo sobre dentes no Google? Se sim, como que você fez essa pesquisa? O que você exatamente digitou? Então o seu paciente, ele vai te dizer o que ele procura, como ele procura. Vou dar um exemplo, tá? Paciente de endo que tá lá com uma dor no dente. Ele pode procurar melhor remédio para dor de dente. Às vezes é o jeito que ele busca. Então você vai comprar as palavras-chave que têm relação com a busca do seu paciente. Então, no caso, um endodontista, provavelmente ele vai buscar dor, ele vai buscar remédio para dor de dente, ele vai buscar essas palavras. Por quê? Assim que a pessoa digita,
e se ela estiver naquela região, naquela localização que você selecionou, pimba, o seu anúncio vai aparecer para aquela pessoa, o seu site vai aparecer para aquela pessoa. Então é importante você conhecer o seu público, saber quais são as palavras-chave para você poder comprar essas palavras e aparecer nas pesquisas, beleza? A outra plataforma para você também captar pacientes seria o Facebook e o Instagram, que são as mesmas, os mesmos donos, tá? Então assim, tem uma integração entre elas. E são ótimas também para captação de paciente. Mas, por outro lado, o Facebook Ads é um outro recurso de marketing, tá? Ele é mais voltado para as redes sociais, como, por exemplo, o Facebook e o Instagram. Então, essas plataformas de mídias sociais são as maiores plataformas movimentadas no nosso país. Para a área da saúde, também é uma boa escolha, tanto para branding, né, para você ser visto, para topo de funil. O que é topo de funil? É aqueles que ainda não têm consciência do problema, ou seja, aquelas pessoas perdidas que estão ali por estar. Então, quando você aparece para elas, né, falando algo que realmente se conecta, opa, elas param para prestar atenção. Então, essa plataforma ela vai te ajudar muito para esse tipo também de público, tá? Além disso, ela vai te ajudar na construção de um relacionamento, porque ela permite que os usuários entrem em contato, interajam aí no perfil da clínica, através dos comentários, através das curtidas, através, né, de salvar, compartilhar, ou seja, ela gera muito mais conexão do que o próprio Google. O Google não tem essa interação, né? Então tá vendo que são plataformas distintas? Então, para você entender melhor, os potenciais pacientes que vêm do Facebook e do Instagram não necessariamente estavam precisando do seu serviço, mas de alguma forma o seu anúncio despertou o interesse em saber mais e clicar, ou seja, despertou um desejo na pessoa a ponto dela virar o seu paciente. No entanto, o fato da pessoa ainda não precisar e ser apenas um desejo, ou seja, não é uma necessidade como lá no Google, que ela vai em busca porque ela está necessitando, lá no Facebook, enquanto ainda é um desejo, ou no Instagram ainda é um desejo, o compromisso dela com você certamente será menor, né? Quando eu comparo lá com o Google. Por isso que muitas clínicas e consultórios sofrem com não comparecimento de agendamentos feitos de pessoas que vieram das redes sociais. Então entende quando a gente fala, tá vindo muito curioso, as pessoas estão clicando no meu anúncio, porém elas estão agendando e não comparecem. Muito provavelmente é porque essas pessoas ainda não têm o nível de consciência que no Google tem. Por isso que o Google normalmente tem pacientes mais qualificados, porque ele tem um nível de consciência maior, certo? Então tem 3 insights aqui dentro desse primeiro passo que eu te passei. Qual que é o primeiro insight? O Google, para especialidades de necessidade e ação rápida, é mais indicado. E o Facebook e o Instagram para especialidades de desejo. Vamos simplificar. Endo, cirurgias, implantodontia, são necessidades, são especialidades de necessidade. A pessoa está passando por uma dor, está passando por alguma situação onde ela quer rápido. Ou então, ação rápida e especialidade de necessidade, talvez o Google seja uma melhor opção, tá? Facebook, Instagram, especialidades que eu mexo com desejo, com o ego do meu paciente. Então, a gente tá falando de dentística, harmonização facial, tudo que é tratamento de desejo, clareamento, às vezes uma ortodontia também é um desejo. Então, quando eu quero usar o desejo, as especialidades de desejo, eu tenho que olhar para o Facebook e para o Instagram. Quando eu tô somente com endo, né? Ai, acordei com uma vontade de fazer uma endo hoje. Isso não acontece. Então, às vezes, o Google é uma boa opção para você, tá bom? Então, já tem um insight aí dentro do primeiro passo que eu te falei sobre a escolha da plataforma. O segundo insight é que o Google provavelmente terá uma chegada de público menor, porém mais qualificado. Já o Facebook e o Instagram talvez chegue mais gente, porém mais chances de serem curiosos devido ao menor nível de consciência e de desejo. Então isso eu também já comentei. E às vezes aqui vem poucas pessoas, mas essas poucas pessoas realmente estão com desejo de fazer o tratamento.
estão com necessidade de fazer o tratamento. Por outro lado, aqui vem um mundaréu de pessoas, mas eu tenho que descartar muitas porque muitos são curiosos, tá? Então é mais ou menos isso. E o terceiro insight que a gente tira desse primeiro passo é que o Google, a pessoa já sente a dor. Então dor, quando eu digo dor, não é a dor de dente, é a dor emocional, tá? E por isso a necessidade de conteúdo lá no Google é muito menor, porque a pessoa já está sofrendo por algo. Já no Facebook e no Instagram, você precisa fazer muitos conteúdos para trabalhar todos os níveis de consciência, tá? Falando em nível de consciência para compra, nós temos um vídeo aqui no canal, meu amigo e minha amiga, que é espetacular. O vídeo é como captar pacientes pelo Instagram. Só que dentro desse vídeo eu falo exatamente como você vai preparar o paciente para elevar o nível de consciência. Então eu falo dos 5 níveis de consciência. Depois eu sugiro muito você assistir esse vídeo para completar ainda mais o seu conhecimento, beleza? Bom, agora que você descobriu a diferença entre investir no Google e no Facebook ou Instagram, com certeza chegou à conclusão de que você precisa estar nas duas plataformas, pois são públicos diferentes. Então, com certeza, não vai querer deixar nenhum desses públicos de lado, não é mesmo? Agora nós vamos entrar no nosso segundo passo, que é a definição de público-alvo. Primeira coisa, eu vou te perguntar, quem é o seu público-alvo? Ou então, quem seria o seu cliente ideal? Quando você sabe quem é o seu cliente ideal, você consegue conversar com ele, sabendo exatamente o que ele quer ouvir. Porque você passa a conhecer o que se passa na cabeça daquela pessoa para poder tomar uma decisão de compra. É como se você hackeasse a mente do seu cliente, sabe? Você sabe exatamente o que passa ali dentro. E é muito mais fácil você se especializar em um ou em alguns poucos problemas específicos do que nos problemas de todo mundo, certo? Então, quando você tem um público bem definido, um nicho bem definido, você conhece muito mais, né? Muito mais detalhes daquela pessoa. Então, nada de errado em você tratar todas as especialidades aí no seu consultório. Mas quanto mais nichado você for, ou seja, mais especialista, mas eu também não tô dizendo aqui a nível de título, tá? Mais especialista na arte de vender você vai ser. Então, quanto mais nichado, mais especialista, mais referência, mais autoridade naquele assunto você vai ser. Então, para conhecer mais a sua persona, que é o seu público ideal, é importante responder as seguintes perguntas. Primeiro, quem que é o seu público? Na grande maioria, são homens, são mulheres, é meia idade? Qual que é a idade deles? Qual que é a profissão? Aí, Flávia, nossa, mas profissão são várias, tá? Mas qual que é a grande maioria? São autônomos, não são? São funcionários, são CLTs, trabalham em determinado lugar, são trabalhadores de empresas. É importante você agora sugerir, tá? Fazer mais ou menos um levantamento ali de quem é esse público. Eles são moradores de qual bairro? Ai, Flávia, a maioria tá no bairro tal. Ó, então nós já temos aí alguns, né, insights. Fica à vontade para você descrever. Quanto mais detalhes, melhor vai ser, tá? Então, assim, faz esse exercício. Pausa aí o vídeo, escreve, meu público, maioria mulher, de tanto a tantos anos, mora na cidade tal, mora no bairro tal, a profissão autônomo, ou então não, são funcionários de empresas. Coloca aí o máximo que você puder de informação, tá bom? Segunda pergunta, quais locais o seu público frequenta? Nossa, Flávia, e agora? Gente, se você não sabe exatamente qual local que seu público frequenta, faz uma pesquisa com seus pacientes. Pega ali um paciente que você considera ideal. Nossa, eu queria mais pacientes desse daqui. Estuda sobre ele. Será que ele frequenta salão de beleza, academia, restaurante? Onde que ele frequenta? Então faz uma listinha. O que o seu público gosta de fazer? Por exemplo, ele gosta de assistir série, ele gosta de viajar, ele gosta de ir para campeonatos, ele gosta de praticar esporte. Tenta desenhar aí um pouquinho mais o seu público. Outra pergunta, o que o seu público busca? Ah, ele busca melhorar a autoestima, ou ele busca sanar uma dor, ele busca um atendimento diferenciado, ele busca experiência. Outra pergunta, o seu público sente medo de quê? Essa é uma pergunta boa, né? Então, vou dar um exemplo aqui, porque às vezes
Só trazer essas perguntas, né, gera mais confusão. Mas é importante você mentalizar e responder elas, tá bom? Pra gente poder passar pelo segundo passo. Então, um exemplo. Se você é especialista em implantodontia e você tem um público aí com homens e mulheres entre 45 e 65 anos de idade, você sabe exatamente quais são as queixas principais desses pacientes? Então, vamos sugerir aqui, tá? Então, vamos lá. Nicho de implantodontia. Perdeu os dentes quando jovens, porque os dentistas mais antigos só arrancavam, é o que eles dizem. Ah, ele tomou muito antibiótico e por isso que os dentes deles eram muito fracos e fez eles perderem os dentes muito precocemente. É algo que eles falam. Há anos eles vêm usando uma prótese total e hoje ele sonha em ter os dentes fixos novamente através dos implantes dentários. Esses pacientes não sentem o sabor dos alimentos e são inseguros quanto à estabilidade da prótese que ele usa, então ele tem medo dessa prótese cair. Ele já não sente mais o sabor dos alimentos por conta do palato, por conta do acrílico. Então são dores, tá vendo que são dores que eu tô trazendo? Eu tô desenhando o meu público. Então eu sou do nicho de implantodontia, eu conheço muito bem o meu público, eu vou trazer exatamente todos os detalhes possíveis que esse público tem medo, que esse público sonha, que esse público sente dor emocional, que esse público tem desejo. Então vamos lá. Outro ponto aqui, eles não conseguem mastigar alguns alimentos e muitas vezes eles precisam até mesmo tirar a prótese para conseguir se alimentar. Algum paciente já te falou isso? Olha só, guarda essa informação. Sentem vontade de morder uma simples maçã que há anos precisa ficar picando em cubinhos, miudinhos, porque não consegue mastigar. A sua autoestima é afetada porque ele tem dificuldade em seus relacionamentos, né? Geralmente, ainda mais quando são mais novos, sentem vergonha de falar para o parceiro que usa uma dentadura. Ele sente dores estomacais porque necessita de medicação constante para alívio da gastrite, mas eles ainda não sabem que esse problema é devido à falta de uma boa e efetiva trituração dos alimentos. Ainda é inconsciente disso. Mas eles sentem o quê? A dor estomacal, a necessidade de um omeprazol. Alguns acreditam que não pode realizar o sonho de ter os dentes fixos novamente porque possui problemas sistêmicos. Ah, não, mas é que eu tenho diabetes, eu não posso fazer implante. Ah, não, eu tenho problema de pressão. Ah, não, eu tenho problema no coração. Então, olha só, eu estou trazendo uma crença, uma objeção que o meu público tem. Então, eu conheço muito bem o meu público. Flávia, mas eu sou do nicho da orto. Você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo, só que na ortodontia, tá bom? O que mais aqui do meu público? Ele acredita que ele precisa colocar muitos implantes, um por um, para conseguir se livrar da prótese total, o que faz ele imaginar que o preço do tratamento é altíssimo, porque ele deve pensar, poxa, eu liguei lá no dentista, meu dentista falou que a média ali de implante é de 2.500 o dente. Nossa, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dentes em cima, 10 dentes embaixo, então 20 dentes vezes 2.500, meu Deus, nossa, melhor desistir desse sonho. Ele não tem noção de que com 4 implantes ele pode prender a dentadura dele e tornar ela fixa. Então isso, olha só, se é uma objeção, eu preciso no meu anúncio quebrar isso, entende? Então, mais uma vez, a necessidade de eu conhecer meu público. Então, não sei se você reparou, mas eu trouxe aqui vários sentimentos, várias emoções, fatos que acontecem, medos, desejos do meu cliente ideal no nicho de implantodontia. Eu não tenho dúvida que com essas informações você terá muito mais poder de encontrar as pessoas certas lá no seu tráfego pago. E dentro das duas plataformas, tanto no Facebook quanto no Instagram, também quanto lá no Google, você consegue segmentar o seu público. O que é segmentar, Flávia? Vamos lá, é como se fosse um filtro que você escolhe a idade que você quer que aquelas pessoas recebam o seu vídeo, seu anúncio, o gênero, só quero mulher que assiste esse vídeo, vou conversar com as mulheres. A localização, então assim, somente quem mora na cidade de Campinas. E aí você pode falar, ei, você que é de Campinas, ei, você que é de tal lugar, do bairro tal. Então tá vendo que você conversa diretamente com a pessoa porque você consegue segmentar, você consegue marcar quem são as pessoas que vão assistir o seu vídeo? Diferente da rede social, né? Diferente do orgânico, por exemplo, que você coloca e todo mundo que tá ali dentro, né, te seguindo vai assistir. Então você consegue até mesmo filtrar os interesses dessas pessoas. Então nesse caso que eu mostrei aqui de público, para você no caso de implante, você pode até testar um público aberto.
tá? Um público, ou também um público mais detalhado, com mais informações, com informações mais relevantes, mas isso também vai de encontro com o tamanho da sua cidade e região. Ou seja, se eu tô numa cidade muito pequenininha, onde, sei lá, tem 30 mil habitantes, quanto mais detalhes eu colocar, eu quero todos os homens da cidade, já vai diminuir seu público, porque já é uma cidade pequena. Além de homens, eu quero homens de idade tal a tal, já vai segmentar ainda mais, já vai diminuir o seu público. Além de homens e na idade tal, dentro dessa região, eu quero aqueles que gostam do Silvio Santos, meu Deus, aqueles que gostam do Ratinho. Então tá vendo que o público vai ficando cada vez menor, porque eu tô especificando cada vez mais? Pode ser uma boa estratégia de segmentação quando você tem um público maior. E aí você vai puxando exatamente, né, aqueles detalhes que vai compondo o seu público. Então é importante também você olhar para o tamanho da sua cidade ao segmentar, tá? Ao dar especificidade. Mas as dores, os desejos, os medos, os sonhos, isso você tem que conversar o tempo todo nos seus anúncios e também na sua segmentação, beleza? Agora nós vamos para o nosso terceiro passo, que é a criação de anúncios atrativos. Bom, você já definiu qual que é a melhor plataforma lá de tráfego. Você já desenhou e criou o seu público. Agora a gente vai falar dos anúncios. O anúncio nada mais é do que o texto, o vídeo ou até mesmo a foto que você vai criar para divulgar o seu serviço ou a sua clínica. Ele tem como objetivo chegar no seu público-alvo, estimulando a realizar uma ação. Nada mais, nada menos do que isso. Então, para ser um bom anúncio, é muito importante que ele seja roteirizado, que ele seja escrito numa linguagem totalmente persuasiva. Então, lembra que nós falamos no passo 2 que quanto mais você conhece o seu público-alvo, mais você fala com ele? Então aqui, nessa terceira etapa, você vai narrar, você vai simular ou apontar os pontos de dores que o seu público tem, com a intenção de gerar uma extrema identificação a ponto dele parar tudo o que ele está fazendo e prestar atenção em você. É isso. Então nada adianta você cumprir o passo 1 e o passo 2 se aqui no passo 3 você não é ouvido e você é ignorado. Só tem esforço em vão. Então vale dizer que quanto menos interessante for o seu anúncio, mais dinheiro você vai gastar. Porque as plataformas, elas são muito inteligentes. Elas percebem se as pessoas estão realmente gostando do seu anúncio ou se elas não estão gostando. Flávia, meu Deus, mas como assim? Como que a plataforma sabe disso? Através das interações, das curtidas, dos comentários, dos salvamentos, do compartilhamento, do tempo de tela, o tempo que visualiza o seu vídeo. Vamos supor, você tem um vídeo lá de 2 minutos, mas as pessoas com 4 segundos tá saindo, não tá assistindo o seu vídeo, a plataforma entende, fala, poxa, fulano colocou aqui um vídeo de 2 minutos, as pessoas assistiram 4 segundos, ixi, não é bom não, nem vou mandar para mais pessoas esse vídeo aqui. Agora pensa, fulano faz um vídeo de 2 minutos e a maioria das pessoas estão ali com 50% de visualização, 60%, 70%. Eita, eu acho que é interessante, vamos mandar esse vídeo para mais pessoas? Até mesmo organicamente, ele começa a distribuir mais, até quando você está pagando. E quando você está pagando, potencializa, porque o tráfego nada mais é do que potencializar aquilo que você já tem. Se você é ruim, vai potencializar coisa ruim. Se você é bom, vai potencializar coisas boas, certo? Então esse é um passo aí muito importante. Então vamos colocar a mão na massa com mais exercício. O seu anúncio, ele deve tocar em alguns pontos de identificação. Lembra que eu falei que alguns pontos são dor, medo, desejo e sonho? Então vamos lá, o que é dor? Dor é uma situação ruim que o seu cliente vive agora no presente e que gera nele uma dor psicológica ou emocional que ele quer eliminar e que você pode resolver com o seu produto ou seu serviço. Medo é uma situação ruim que o seu cliente pode vir a viver no futuro, que gera agora uma dor psicológica ou emocional e que ele quer eliminar para não acontecer e que você também pode resolver com o seu produto ou seu serviço.
que é desejo, Flávia? Desejo é uma situação boa que o cliente ele quer viver agora no presente, que gera um estado de felicidade emocional e que você pode ajudar ele a conquistar com o seu produto ou seu serviço. E o sonho é uma situação boa que o seu cliente também quer viver no futuro, que gera uma felicidade emocional e que você pode ajudar ele a conquistar com o seu produto ou seu serviço. Depois de você levantar todas essas informações, chegou a hora de você criar o seu vídeo ou a imagem com texto para subir lá nas plataformas para então serem vinculadas, ou melhor, serem entregues para o seu público-alvo, certo? Agora que a gente criou já o nosso anúncio, a gente conversou com as dores, então vamos lá. Primeiro, escolhi a plataforma, que foi meu primeiro passo, Facebook ou Google, Instagram ou Google. Segundo passo, desenhei meu público-alvo, fui lá na plataforma, criei esse público, coloquei lá todas as informações. Terceiro passo, criei meu anúncio, seja em vídeo, seja em card, seja em carrossel. Eu prefiro em vídeo, tá? Porque o vídeo transmite emoção. E eu falei exatamente as dores do meu público, o desejo do meu público. Eu gerei uma identificação com essa pessoa, a ponto dela parar o que ela está fazendo e prestar atenção no meu vídeo. Agora eu vou para o meu quarto passo, que é o quê? Onde eu vou fazer o orçamento, né? Qual é o orçamento que eu vou colocar ali na minha plataforma e como que eu vou otimizar esse vídeo, tá? Então depois que eu subi os meus criativos lá, os meus anúncios na plataforma que eu escolhi, agora a gente tem que definir quanto eu vou gastar. Então aqui entra um ponto de muita dúvida na maioria dos dentistas. Flávia, quanto de verba colocar? Primeira coisa que você precisa entender, qual o seu objetivo ou qual a sua expectativa em relação ao número de pessoas que vão chegar até o WhatsApp da sua secretária. Tem que ter esse objetivo aí. Então a verba que você vai investir, ela está relacionada com esse seu objetivo. Eu vou te dar um exemplo. Flávia, eu quero que pelo menos 100 pessoas por mês, vindas do tráfego pago, cheguem no meu WhatsApp. Pronto, temos agora um ponto de partida, certo? 100 pessoas. Agora, eu preciso entender quanto custa para trazer cada pessoa. Então, isso vai depender de N fatores, como a sua região, quantos concorrentes estão anunciando para o mesmo público que você, isso a gente chama de leilão. Tá? Vai depender de quão atrativo também é o seu anúncio. Se é um anúncio chato, vai ser mais caro. Se é um anúncio que está dando bom, que as pessoas estão gostando, provavelmente vai ser mais barato. Então depende mesmo até do comportamento e da classe social do seu público. Tá vendo que depende de N fatores mesmo? Então não tem como eu saber exatamente quanto vai custar para cada pessoa me chamar no WhatsApp. Então você vai precisar começar a rodar uma campanha aí para então ter uma média de custo do seu lead. Lembrando que lead são os contatos que você gera através das suas ações de marketing, tá? Então, cada pessoa que chegou lá vai ser o seu lead, seu contato. Então, se o seu lead custa R$10 e você disse que gostaria de 100 no mês, então você teria que fazer um investimento de R$1.000, certo? Sim, é mais ou menos isso. Então, vale lembrar que existe também um funil de conversão que nada mais quer te mostrar que esses 100 não serão 100 depois de passar pela peneira, tá? Então, imagina aqui, ó, 100 é o número de contatos captados através dos seus anúncios, tá? Então, chegou 100 telefones, 100 números para você. Desses 100, quantos vão responder à abordagem da sua secretária? 50? Tô chutando, tá? É um exemplo. Desses 50, quantos que de fato vão agendar uma consulta? 30. Desses 30, quantos que realmente não vão faltar e vão comparecer na consulta agendada? 20. Desses 20, quantos vão fechar o tratamento com você? Então é isso é um exemplo de funil. Cada consultório ou clínica tem a sua média de conversão. Uns convertem mais, outros convertem menos. Depende da pessoinha que está ali fazendo a venda. Cada um tem o seu ticket médio de procedimento, né? Cada um trabalha num preço. Então isso por si só já muda toda a realidade de qualquer situação ou exemplo que eu trago aqui. Mas o que você precisa pensar é, quanto maior o ticket do meu procedimento, maior será o meu faturamento. Calma, Flávia.
aí foi demais, eu não entendi. Vamos lá. Lembra de um exemplo que eu dei do custo de um lead de R$10? Um exemplo? Vamos supor que esse custo é para anúncios de ortodontia convencional, aparelhos dentários. E que anúncios de implante, ou seja, protocolo, vamos pôr aí, prótese protocolo, custe o dobro, R$20. Então, orto está custando média de 10, protocolo está custando média de 20, o lead, tá? A pessoa que clica e te deixa o telefone. Então, o que seria mais interessante? Gastar R$1.000 em anúncios e ter uma taxa de conversão um pouco maior na orto, né? Porque na orto, vamos pôr aí um ticket de R$150, não é um ticket tão difícil de converter assim. Ou gastar os mesmos R$1.000, trazer menos lead, mas são leads de protocolo que tem um ticket médio de R$7.000, mesmo que feche menos ali, a conversão menor. O que é mais interessante? Você gastar R$1.000 e trazer mais pessoas, mas para vender R$150 cada uma, ou trazer menos pessoas para vender R$7.000 para cada uma delas. Mesmo que a taxa de conversão seja menor aqui, porque é mais difícil vender 7.000 do que 150, certo? Então, além disso, nós precisamos avaliar o ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. E eu sei que tem muito dentista que peca aqui, inclusive eu já pequei. Então, para entrar na fase de conclusão do nosso passo a passo do tráfego pago para dentistas, a gente precisa também olhar para as otimizações de campanha, que nada mais é que o processo de melhoria e intensificação da nossa ação. Então, basicamente, eu vou potencializar aquilo que está indo bem e eu vou desligar aquela campanha que está performando mal. Então, aqui nessa fase, é preciso ter uma dedicação diária para acompanhar e metrificar todos os resultados. Agora, você deve estar pensando aí, Meu Deus, Flávia, mas é muita coisa. O que tempo que eu vou fazer isso? e aí, dentista, é que entra a importância de você começar a atender 2 horas a menos por dia, que é coisa que eu sempre falo aqui. Porque ou você vai fazer o seu marketing e o seu tráfego, ou você vai delegar para alguém. Mas mesmo que você delegue para alguém, ou seja a segunda opção, você precisa de um conhecimento intermediário para saber exatamente o que cobrar daquela pessoa, como ajudar aquele terceiro na sua estratégia. Então, se tratando de tráfego pago, eu deixo aqui o meu apelo da importância de você entrar no campo de batalha e executar o quanto antes. Porque o tráfego pago, ele sobrevive à base de teste. Então, logo, quanto mais você testar, mais rápido você vai entender o que de fato funciona e o que não funciona para o seu público. E assim, você vai tendo mais segurança para escalar a sua verba, o seu dinheiro ali dentro da plataforma. Por fim, eu não poderia deixar de dar o nosso pulo do gato. Então, eu vou colocar ele como nosso 5º passo. O 5º passo vai ser como abordar os leads e converter em agendamento. Então aqui nós vamos discutir formas de abordagem e a importância da agilidade nesse processo, assim como o script ideal para converter curiosos em pacientes. Então já aconteceu daqueles pacientes chegarem lá na sua secretária, oi, quanto custa? Doutora, quanto custa o implante? Sabe assim? Aí a sua secretária fala, Então, tem que ser só com a doutora. já aconteceu com você? De você gastar aquele dinheiro suado no mês com campanhas de tráfego ou a sua agência fazendo isso e aí no final o pouco que chegou até você não respondeu e não virou mais nada? Então, para ter resultado nessa etapa do funil, é muito importante a sua secretária ser ágil, ou seja, rápida e persuasiva. Então dá uma olhada nessa pesquisa feita pela Velocify. Tá vendo aqui? Ela mostra que entrar em contato no primeiro minuto após a interação do lead eleva a taxa de conversão de resposta a quase 400%. No segundo minuto, o valor cai para menos da metade, 160%. E passando 24 horas sem responder, chega a 17%. Por isso, a janela de oportunidade precisa ser muito bem aproveitada pela sua equipe.
Então não basta apenas também ser ágil para entrar em contato, né? Senão eu colocaria ali um robô que mandou mensagem, respondeu, mandou mensagem, respondeu. E tava tudo certo. Basta isso? Não basta. É preciso também o quê? Além de ser rápida, persuasiva. Porque olha, o que eu já vi de secretária atender assim, ó, exemplo. Oi, quanto custa o implante? Aí a secretária. Oi, tudo bem? Olha, para te passar o preço do implante é só com a doutora. Você precisa fazer uma avaliação antes. Gente, na boa, é pedir para parar de te responder, não é? As pessoas, elas perguntam de preço porque elas querem saber se aquilo cabe ou não no bolso delas. Isso é extremamente normal. Quando você vai ao shopping, por exemplo, e você para em frente a uma vitrine, você fica buscando por aquela plaquinha que mostra o preço daquela roupa que você está olhando, não fica? Pois bem, com o seu paciente não é diferente. Então, como que nós poderíamos trazer um script poderoso e persuasivo? Quer saber? Posso te entregar o ouro? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Oi, quanto custa um implante? Aí a sua secretária vai responder. Oi, tudo bem? Olha, eu sei o quanto o preço importa para você. Então eu quero entender um pouquinho da sua história. Você já usa algum tipo de prótese? Uso. A pessoa vai responder. E essa prótese, ela é superior ou inferior? Ah, não, é de cima. Você já sabe a marca do implante que você precisa? Poxa, você acha que o paciente vai saber a marca? Não, mas é justamente isso. Eu vou fazer perguntas que eu sei que a pessoa não vai conseguir responder. Presta atenção. Marca? Não, não sei não. Eu só quero saber o preço. Quanto é a prótese? É assim que a pessoa vai falar, né? Então, fulano, eu entendo você, mas eu preciso saber dessas informações para poder te direcionar o preço. Mas me responde outra coisa, a senhora sabe se você precisa fazer algum tipo de enxerto? Enxerto de osso, enxerto de gengiva, levantamento de seio maxilar, tá vendo que eu tô falando difícil, de propósito? Ou a senhora sabe qual que é a especificação técnica do implante, o tamanho, o diâmetro, o tratamento de superfície? Você sabe qual que é a técnica mais indicada para o seu caso? Qual que é a marca mais recomendada aí pelos dentistas? Aí a pessoa vai falar, não sei, não sabe? É, fulano, são informações extremamente importantes para eu poder passar o valor para você. Para então a gente poder começar a conversar sobre preço. Por isso, fulano, que nós recomendamos uma avaliação, pois assim você vai tirar todas as dúvidas com a doutora Flávia. Fica bom para você amanhã 9 horas ou amanhã 16 horas da tarde? Ficou melhor ou não, dentista? Será que nesse quinto passo, depois de passar por todo o funil de tráfego, você tá perdendo o paciente bem aí? Fala sério, que aulão, hein? Que aulão, meu Deus! Agora, com um passo a passo claro e objetivo que eu te dei aqui, você já sabe o que precisa fazer para começar, não sabe? Não é mesmo? Então lembre-se, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Isso é extremamente importante para o YouTube aqui recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas. Até mesmo para eu entender que quanto mais interação teve, mais vídeos como esse eu vou trazer aqui para você. Certo? Então nós estamos juntos nessa jornada rumo ao faturamento triplo do seu consultório. Aproveita, deixa o seu comentário aqui no vídeo. Eu adoro ler cada um deles.